Bom, vamos lá. Eu me chamo Giovana, tenho 27 anos, entrei na corrida, não corria nada. Busquei uma consultoria e a gente foi evoluindo, né? Eu consegui correr os meus primeiros 5 km, depois eu fiz uma prova de 10, depois eu fui para de 21. E aí eu decidi que eu iria fazer 42 km, sempre aumentando um pouco a régua aí. E aí, né, começamos esse desafio. Foi desafiador, mas também, assim, faria novamente, não vou negar. É um desafio pessoal, né? E ele foi cumprido e eu fico feliz por isso. Mas para você, qual foi o momento que você disse para si mesma, dizer assim, eu agora preciso correr uma maratona? Qual foi o momento que você realmente criou essa luzinha ligada assim, vou querer correr esse desafio aí? Bom, acontece que eu sempre fui, de fato, assim, apaixonada pelas distâncias maiores na corrida. Eu sempre queria evoluir distância e às vezes eu queria até passar pelo processo, assim, sem, né? Eu só queria correr mais, sempre mais um pouquinho, mais um pouquinho. E eu falei, não, por que não fazer uma maratona, né? Não entrar num ciclo de maratona. E eu tinha em mente que seria bem desafiador, mas que eu também se sentiria realizada nesse momento, né? E assim, foi um desafio pessoal, na verdade, foi mais comigo mesmo, sabe? De cumprir aquilo que eu tinha proposto naquele momento. E eu queria, sim, sentir a sensação do que é correr uma maratona, né? E eu consegui. Muito bom. Tá satisfeita com o resultado? Sim, estou satisfeita, sim. Não era algo esperado, mas estou muito satisfeita. Perfeito. E se a gente voltar um pouquinho no tempo? Você vai lembrar lá no primeiro dia que você começou aqui dentro do programa. Quando você provavelmente, por exemplo, não conseguia correr 10, não conseguia correr 15 minutos ali, como você visualizou que você um dia chegaria aos 42? Ou você achava que isso era coisa de outro mundo para você? Em algum momento passou isso pela sua cabeça? Na verdade, no início, sim. Eu não esperava que um dia eu iria evoluir tanto na corrida como eu evoluí agora, né? E assim, tenho evoluído a todo o processo, né? Mas eu não esperava. Não era algo que nem passava pela minha cabeça. A única coisa que eu queria fazer era concluir os 5 km, né? E eu não esperava que um dia correria tanto. O que te fez pensar que você conseguiria realmente confiar em todo o processo para alcançar esses 42? Qual foi o ponto-chave para você nesse quesito? Bom, porque a corrida ela me ensinou muito sobre disciplina. Hoje eu sou uma pessoa muito disciplinada, isso através da corrida. Eu sei que se eu não manter ali os treinos em dia, eu não vou conseguir, né, tá cumprindo com os desafios, alimentação, todas essas coisas. Então a corrida ela trouxe para mim uma disciplina que eu não tinha antes, né? E eu encontrei somente na corrida. Já fiz outros esportes, mas assim, a corrida foi o que me disciplinou mesmo, de fato. A gente sabe que todo mundo que corre sabe que o corpo muda. A mente também muda. Sim. Mas teve algum treino longo específico ou alguma semana mais pesada que você terminou e olhou para o relógio e disse assim, caramba, eu mudei de patamar, ou mesmo virar uma maratonista? Bom, acredito que foi nos 36 que eu tinha feito, né? Aquele que eu ainda passei do limite um pouquinho. E aí eu comecei a ver que ali seria possível, né? Que seria possível cumprir o desafio. Mas foi bem desafiador. Teve treinos aí que eu chorei, que eu não consegui entregar. Então, assim, passou muito pela minha cabeça o fato de não conseguir, mas também eu comecei a confiar um pouco mais no processo, né? Porque, assim, foi assim com as outras distâncias, foi assim com os 5, com os 10 e com os 21, né? E então eu comecei a confiar no processo. E aí também tem um treinador que ajuda muito nessa questão, né? Porque eu sou uma pessoa bem ansiosa, mas tudo bem. A preparação para a maratona tem dia difícil. Dor, cansaço, acordar cedo, acordar no frio, no calor, enfim. Tem diversas possibilidades que fazem que a gente pense em desistir de fato. E eu concordo com você, isso não é fato. Mas para você, qual foi o pior momento da sua preparação que te deu vontade de chutar o balde e dizer assim, como é que eu vou lidar com a minha cabeça para eu não desistir? Bom, acredito que com os problemas que eu tinha, os problemas pessoais, professor, eles foram os mais desafiadores, na verdade. Não a questão do físico, né? Porque eu estava me sentindo bem preparada, né, para os treinos e tudo, porque eu sempre mantive tudo organizado, né? Porque a organização nesse processo ele é muito importante. Só que assim, o mental ele é muito difícil. É ele que precisa estar bem mais preparado para esse desafio, né? Além da questão física, mas o mental ele também precisa estar alinhado, porque senão a gente não consegue concluir o desafio. E nesse aspecto, o que mais te ajudou de enfrentar toda essa trajetória, além dos treinos em si? Para você, o que foi o ponto-chave? Eu acredito que foi a disciplina, porque eu entendia que se eu entregasse aquilo que eu tinha proposto a mim, né, eu já estava vencendo um pouco mais cada desafio que aparecesse na minha frente, né? Eu sentia que se eu fizesse o que eu tinha proposto a fazer, já era um problema a menos, né? E aí foi indo, fui deixando fluir todas as situações que passaram, tudo que aconteceu, então eu fui deixando fluir.
né? Problemas nós teremos sempre, isso independente de qualquer fase da vida, mas a gente tem que ter, sim, uma mente forte. Como foi a sensação de acordar no dia da maratona e para a largada, ver diversas pessoas, ouvir barulho, buzina, aquele incentivo, todo mundo gritando? Passou algum filme na sua cabeça de uma lembrança onde você viu de onde você começou? Em algum momento? Sim, professor, passou sim. Bom, eu estava na linha de chegada, estava pensando, falei, não acredito que eu estou aqui entre várias pessoas que vão correr 42, e eu vou correr os 42, mas assim, o que mais passou na minha cabeça foi no momento que eu fui pegar o kit. A menina pegou e falou assim pra mim, qual que é a distância? Eu falei, 42. Ela, 42? Eu falei, sim. E assim, eu vi que era um desafio muito grande, né? Até a pessoa que tava do lado olhou pra mim, tipo assim, ué, a pessoa vai correr 42 km. E assim, nesse momento eu falei, nossa, eu estou entre as pessoas que vão correr a maior distância dessa prova, né? E vai ser bem desafiador. Tanto que na hora que eu estava ali na largada, eu até perguntei pra menina, é a sua primeira vez? Que eu queria encontrar alguém que fosse correr pela primeira vez. Ela, não, já é a minha 10ª maratona. E eu falei, opa, só tem pessoas experientes aqui ao meu lado, né? E a minha primeira maratona. Tanto que eu encontrei essa moça no percurso, né? E ela falou, cara, você tá indo muito bem por ser a sua primeira maratona. Ela chegou a mencionar isso pra mim, né? Que eu fui encontrando ela no percurso algumas vezes e ela foi me motivando, falando para mim que eu tinha ido muito bem, que eu estava na minha primeira maratona, e eu acredito que a corrida ela seja isso, né? A gente sempre está ali sendo apoiado por outro corredor, né? É um exercício, eu digo assim que a corrida ela é solo, mas ela também, ela nos abraça em muitos momentos, né? As pessoas que estão ali próximo a gente. Mas é uma atividade assim que a gente se desafia sozinho, mas tem muitas outras pessoas ali para nos abraçar nesse momento. E assim, a linha de chegada foi bem desafiador, estava com um pouco de medo, né? Eu realmente estava com medo, falei, nossa, é agora eu preciso correr os 42. Então eu coloquei isso na cabeça que tinha chegado o momento e que eu tinha que cumprir. Eu fui com calma, não esperava o resultado da prova que nós tivemos, mas assim, fui com calma, e pensei, né? A Giovana que começou lá atrás, ela tá preparada para entregar agora os 42. Então agora a hora é essa e na hora que soltou a buzina a gente foi. Agora a sensação de cruzar a linha de chegada de uma maratona. Mexe com, a gente sabe que mexe com o nosso corpo como um todo, com os ossos, com os músculos, com a alma. E o que passou no seu coração no exato momento em que colocaram a medalha no seu pescoço? Qual foi a sensação? Foi a sensação de dever cumprido. Eu me emocionei muito nessa hora, foi bem emocionante. Falei, não acredito que eu consegui cumprir, porque a gente sabe, né, que vai chegando uma hora que o corpo vai pedindo, né, que a gente pare ali. Então a gente só sabe que a gente só vai parar quando passar na linha de chegada. Mas assim, eu senti uma sensação, eu tava em êxtase, na verdade, de ter cumprido o desafio. Para mim foi maravilhoso ter cruzado a linha de chegada naquele momento. E se você hoje pudesse encontrar o seu eu, a Giovana do passado, que estava lá pensando, cheia de dúvidas sobre o que realmente eu vou conseguir alcançar com a corrida, sei lá, se já tem uma meta pré-estabelecida, antes da gente iniciar o nosso trabalho aqui no programa. O que você falaria para ela, sabendo o que sabe hoje? Eu diria para ela confiar mais em si mesma, né? Porque assim, a confiança ela é a chave de tudo, que ela tinha que confiar no processo, né? E que a gente venceu, né? E que a gente tá vencendo e que assim a gente entrou na corrida sem nenhuma pretensão e hoje a gente se sente realizada com todas as conquistas que nós duas venhamos alcançando aí, né? Porque a Giovana de antes jamais imaginou que um dia se tornaria maratonista, jamais. A gente sabe que tem muita gente que assiste e a gente fica achando que corrida é só para quem tem genética, ou para quem já é magro, ou para quem tem tempo de fato. Para quem você indicaria o nosso programa de treinamento do 0 mais 1 km, depois de ter feito essa prova aí dos 42? Eu indicaria a corrida para todas as pessoas. Eu também não sou uma pessoa que tenha genética para corrida, né? Eu não era essa pessoa. Então, eu acredito que o treino, né? A paciência, a constância, a gente vai evoluir de fato, independente do seu físico, se você é gordo, se você é magro. E assim, a gente precisa começar, né? Começar, acreditar, confiar e que vai dar certo. Eu também sou muito grata à consultoria, né? Porque, assim, eu acho que foi uma das escolhas mais conscientes que eu fiz nesse tempo. Foi, sim, ter uma consultoria. Até porque a gente que está começando aí na corrida, a gente erra muito em querer o melhor tênis, querer o melhor relógio, né? E aí a gente acaba não investindo numa consultoria e a gente acaba não tendo a evolução de fato.
Então, eu passei por todos os processos, também quis comprar coisas, né, fora do tempo, mas o professor estava ali sempre me segurando, falando, agora não é o momento de fazer um investimento como esse, tenha paciência, vamos evoluir. Então, eu acho que isso é muito importante. Tem muitos amigos também que passam pelo mesmo processo, e eu sempre falo, gente, tenha paciência. A corrida, ela requer paciência, sim, e treinamento também. A gente não pode deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer, né, porque não é só o papel do professor. Então, sempre eu tô ali, quando eu não consigo cumprir, né, um desafio, eu falo pro professor, eu não consegui hoje, e eu fico muito chateada, você mesmo sabe disso. Você fala para mim, Giovana, tenha paciência, né, que o processo, ele é assim mesmo. E aí, a dica que eu dou hoje em dia para aquelas pessoas que querem realmente começar na corrida é que invistam sim numa consultoria, porque a evolução, ela acontece sim, não é da noite para o dia, mas se a gente tiver paciência e constância, nós vamos conseguir sim chegar onde a gente quer chegar. Até porque eu, Giovana, jamais imaginaria que um dia correria 42 km e que hoje a corrida, ela faz parte da minha vida. E eu digo até os meus últimos dias, eu tenho mania de dizer isso muitas vezes para os meus familiares, para aquelas pessoas que me acompanham, né, e que de fato se inspiram em mim na corrida, que a corrida, ela é desafiadora sim, mas ela trouxe para mim uma energia, uma positividade muito grande na minha vida. Hoje ela agrega em muitas áreas da minha vida, tanto mental, física, e eu não me vejo mais sem a corrida, né? Eu não me vejo mais sem. Acredito que só se um dia, né, algo acontecer que tenha que me parar, mas até então o mais importante de todo esse processo é a consultoria, sim. E também o atleta, né? Porque, igual você falou, 30% é do professor e o restante é todo do aluno. E isso é verdade. Porque, assim, não adianta eu ter um treino específico, eu ter alguma coisa ali que eu preciso fazer e eu não cumprir. Então, né? A gente sabe que a evolução só vai acontecer assim.